Alô, pessoal, boa noite. É um prazer imenso aqui, mais uma vez, um sábado, e hoje um sábado especial, o 3 de outubro, a data de nascimento de um gênio, o nosso querido Allan Kardec, aquele que foi o demiurgo do Espiritismo, né? Aquele que trouxe a doutrina espírita aqui na Terra, foi o grande instrumento da terceira revelação de Deus à humanidade. E nessa data tão bela de 3 de outubro, a gente vai ter aqui hoje para conversar um grande escritor, um querido pensador espírita, que dispensa a apresentação, nosso querido Wilson Garcia. Wilson Garcia, que até pouco tempo era um conterrâneo adotado, não é? Conterrâneo aqui, mas ele retornou para São Paulo, mas está aqui nessa possibilidade que Deus nos oportuniza desse contato virtual, né? Então, vou perguntar sobre Allan Kardec, a gente vai discutir muitos pontos, agora todos eles com a maior segurança de Wilson, sempre com Kardec ali nos princípios, na essência de tudo que vai ser analisado. Então, vou pedir permissão ao Wilson. Wilson não se importa, vamos iniciar a reunião com uma prece rápida. Então, nesse momento, pedimos aos amigos espirituais que nos intuam, que possamos fazer dessa conversa fraterna com informações úteis, agradáveis, que sirva para a caminhada de todos nós. Então, pedindo permissão aos espíritos amigos, iniciamos nossa entrevista da noite de hoje. Bem, meu querido Wilson Garcia, eu vou iniciar, Wilson. Você, como um homem de ideias, a gente sabe que quando a gente é um homem de ideias, a gente tem adversários pelo caminho, não é inimigos, adversários, né? Então, tem dois aqui que estão nos assistindo, viu? E que eles disseram que iam assistir você. Um deles é aqui de Recife, e ele diz, olha, esse Wilson Garcia, no meu centro espírita, jamais eu levei ele para fazer palestra lá, não é? Então, ele disse que não concorda com suas ideias, é um adversário do fígado seu, que é o querido Francisco de Assis, lá do Bezerra de Menezes, viu? Que nunca lhe levou lá no Bezerra de Menezes. E o outro, inimigo do fígado seu, esse diz que é inimigo seu de várias reencarnações, viu? E que ele ficou muito me obsediando. Bruno, entrevista o Wilson. Bruno, entrevista o Wilson. Eu digo, mas é claro que eu vou entrevistar o Wilson, o nosso querido Luiz Jorge Lira Neto, né? Para começar esses dois inimigos de bandeja para você, viu, Wilson? Meu amigo, tudo bom? Como é que você está aí? Tudo bem contigo, Wilson? Tudo bem, Bruno. É um prazer falar com você. Desde já, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. E é um prazer também estar de volta, nem que seja virtualmente, à minha querida cidade de Recife. Eu sempre dizia para o pessoal que me assistia nas palestras e que estranhavam a minha voz, o meu sotaque, né? Que era um sotaque indecifrável, mas historicamente explicável, eu dizia assim para eles: eu nasci em Minas, adotei São Paulo por necessidade e Pernambuco por opção. Então, eu me tornei um mineiro paulista pernambucano. E vivi 4 anos em Pernambuco com muita alegria, com minha esposa, minha filha, e pude participar desse movimento extraordinário que se realiza aí.
E esses dois inimigos figadais que você citou são dois inimigos que todo ser humano deveria querer. Aquele que não te ama, te amando demais. O Chico de Assis, o Francisco, o líder, o grande líder do projeto Vagalume, com quem eu conheci todo o interior do estado de Pernambuco, o sertão, e também um pouco lá do estado do Rio Grande do Norte. Nas nossas viagens espíritas de fins de semana, onde íamos a diversas cidades levando o espiritismo. Então, o Chico me descobriu no hospital. Um pouco depois, algum tempo depois que já estava aí, eu sofri um infarto e estava no hospital quando ele foi lá me visitar para me conhecer, já que ele me conhecia pela imprensa e pela literatura espírita. E eu disse para ele: Chico, quase que você não me encontra, viu? E porque eu poderia já ter passado por outro lado naquela noite. E ele riu muito, desde então se tornou um amigo inseparável. E nesse balaio veio também o Luiz Lira, nosso amigo, desde lá a Associação de Divulgadores do Espiritismo de Pernambuco, onde nós trabalhamos juntos, e depois no programa espírita na Rádio Folha FM, durante 8 anos que realizamos aí em Recife, e o Lira como nosso companheiro permanente, constante lá no programa. Então, o Lira e o Chico se tornaram amigos de família. Nossas famílias até hoje continuam se falando, se encontrando e se amando uns aos outros. Então, é uma alegria estar com você realmente nesta Casa dos Humildes virtual, não é? Casa dos Humildes virtual. Exato, o pessoal está todo lhe vendo, né? Então, porque onde também, por seu intermédio, eu tive a felicidade de ir várias vezes conversar com o público lá naquelas reuniões muito boas que a gente realizava lá. Wilson, e para a felicidade nossa, Francisco de Assis continua com o seu trabalho no Bezerra de Menezes, né? Mas eu não sei se você já sabe, para a alegria nossa, Luiz Jorge hoje é um trabalhador atuante, assíduo da Casa dos Humildes. Rapaz, e veio colaborar, Wilson, na nossa reforma do Estatuto. Hoje a Casa dos Humildes está muito bem encaminhada, modernamente nas suas práticas, viu? Até nessas práticas aí de documentos, a parte jurídica toda. Então, Luiz Jorge foi uma bênção a chegada dele, sem falar na parte doutrinária que enriquece qualquer instituição, não é, Wilson? Então, o Lira é uma grande aquisição da Casa dos Humildes. Desde o primeiro dia que lá esteve, ele me informou, porque eu ainda estava aí em Pernambuco e a gente sempre estava junto semanalmente. E ele me disse: eu conheci a Casa dos Humildes e resolvi me integrar lá. Estou fazendo lá, tomando os passes, fazendo cursos e vou me integrar lá. Então, desde o primeiro instante, eu sabia que ele estava com vocês aí. E é uma grande aquisição para vocês. O Lira é uma pessoa digna, uma pessoa de coração aberto, muito bom para vocês. Graças a Deus, meu amigo. Wilson, então vamos lá, vamos entrar realmente agora focar nos nossos temas, né? Wilson, claro que a primeira pergunta, né? No 3 de outubro, hoje, nessa data, né, que lembramos a figura maravilhosa de Allan Kardec, o que significa para o Wilson Garcia a figura
de Allan Kardec. Bem, isso me permite, Bruno, retornar ao início e aquilo que me levou ao Espiritismo, cujo conhecimento eu tive em 1970, aos 21 anos, quando eu me mudei para São Paulo. Antes disto, eu conheci a mediunidade. Antes disto, eu conheci um espírita não kardecista, que era pai de uma amiga e que realizava algumas reuniões em casa. E chamava essas reuniões de vibração. Ele era adepto do racionalismo cristão. O racionalismo cristão, para quem não sabe, foi fundado por um espírita português, Luís de Matos, que veio para o Brasil e que conheceu o espiritismo, mas divergiu em algumas formas do espiritismo. Então, ele fundou algo que não é propriamente espírita, mas que utiliza-se de conhecimentos espíritas, chamado racionalismo cristão. E eu me admirei muito da personalidade desse pai, dessa minha amiga, porque era um sujeito humilde, um operário da fábrica de tecidos na minha cidade, mas que tinha uma casa e um coração extraordinário. Então, eu participei uma noite com ele dessa reunião de vibrações que ele fazia e logo em seguida eu estaria arrumando para São Paulo. E ele, então, me deu o endereço do racionalismo cristão em São Paulo, cuja sede eu conheci de passagem, mas que eu acabei não indo frequentar lá, porque nesse intermédio aconteceu um fato muito curioso. Já estando em São Paulo, eu morava numa pensão, eu era 21 anos, jovem, né? Morava numa pensão e eu ficava sozinho na pensão no final de semana. Todo final de semana, 3, 4 amigos que ali também moravam, viajavam para a sua cidade no interior do estado de São Paulo. E eu ficava só, então eu comprava livros. Naquela época, havia aqui na cidade de São Paulo, surgiu para todo lado, no centro de São Paulo, livrarias ocasionais, isto é, bancas de livro ocupando salas, lojas não utilizadas, para vender livros que estavam encalhados, estocados, por conta da proibição da ditadura militar. E muitos títulos ficaram retidos, não foram autorizados a serem publicados e já estavam impressos, então ficaram retidos nas editoras. Em 70, começou a desova desses livros. Então, essas livrarias ocasionais vendiam esses livros a preços baratos. Vamos dizer, hoje você chegaria lá numa livraria dessa e comprava livros a R$5. Então, eu costumava, na sexta-feira à noite, quando saía do trabalho, passar numa dessas livrarias no centro de São Paulo, em frente à famosa Faculdade de Direito de São Paulo, e comprava lá meia dúzia de livros, levava para ler no final de semana. Eu ficava sozinho. E um dia eu chego numa dessas livrarias e vejo livros encadernados de lombada para cima, escrito o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vi que esses livros eram um pouco mais caros do que os normais. Então, meu dinheiro só dava para comprar um deles. E eu fiquei olhando para eles e pensando assim, qual deles eu devo comprar? E veio-me um pensamento, dizendo assim, o Livro dos Espíritos é primeiro. Então, eu comprei o Livro dos Espíritos.
E naquela mesma noite, no trajeto de ônibus daquela livraria para casa, eu comecei a ler o Livro dos Espíritos. E cheguei em casa e li o fim de semana inteiro o Livro dos Espíritos. Então, eu fiquei muito encantado com isso. E daí aconteceu um outro fato muito interessante e curioso. Eu passei num concurso para fazer um curso no Senai, famoso Senai. E este Senai era de artes gráficas, e a minha área de atuação era artes gráficas. Eu fui tipógrafo por muitos anos. E eu levava meu livro, eu passei nesse concurso, eu tinha 8 vagas, eu concorri com 60 e consegui uma das 8. E eu levava meu livro para ler no ônibus. Chegava lá, eu colocava ele no escaninho que me era dado. E eu estou, na primeira noite que chego, eu estou colocando este livro lá, e o amigo do lado está colocando o mesmo livro no escaninho dele. Que coincidência. E eu fiquei curioso e perguntei para ele, uai, você é espírita? Ele disse, eu estou começando. Eu estou indo na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E me deu o endereço e os horários para que eu fosse lá. Então, a partir daí, eu passei a frequentar a Federação, seus cursos e suas atividades. E por lá fiquei muitos anos. Ô, Wilson, qual era a tua idade nessa época? 21 anos. 21 anos. Eu tenho 71, então são 50 anos exatos, não é? Que isso ocorreu. E desde lá, eu abandonei a ideia de ir até o racionalismo cristão e me identifiquei muito com o espiritismo. E como eu era jovem, livre, eu assumi alguns trabalhos colaborativos na federação. E o colaborador, naquela época, tinha direito a 30% de desconto nos livros da livraria da federação. Eita. Então, era comum eu chegar sexta-feira, entrar na livraria, levar 10 livros para casa para ler. E assim eu comecei a minha trajetória de ler os livros espíritas daquela época e comecei também a conhecer os grandes autores e a ter com vários deles um contato direto, que me valeu de muita importância para a sequência minha no estudo do espiritismo. Foi aí que tudo começou. E essa figura Allan Kardec aí nessa tua caminhada, não é? Pois é. Então, você imagina que depois eu vim a saber que várias pessoas, quando começaram a ler o Livro dos Espíritos, tiveram a mesma reação que eu tive. Isto é, de conhecer, de ter a sensação de saber que aquilo era real. Quando eu li sobre reencarnação no Livro dos Espíritos, eu nunca tinha sequer conversado sobre o assunto antes, sequer ouvido falar sobre reencarnação. Quando eu li sobre reencarnação no Livro dos Espíritos, eu não tive nenhuma dúvida em aceitar. Eu achei que aquilo era de uma lógica extraordinária. Como quem dissesse assim, eu estou revendo o que eu já vi. E aí você imagina como Kardec entra nessa história, porque o Kardec é a grande personalidade atrás de tudo isto. Foi por ele que isto nos chegou da forma que chegou. Então, desde então, eu me tornei um devorador de livros de Kardec, da Revista Espírita, dos 12 primeiros anos dela, que foram os anos que foram dirigidos por Kardec, não é? Então, eu me lancei a estudar isso e a conhecer tudo isso, de maneira a saciar esse meu desejo. E até hoje,
O meu ponto de referência para qualquer coisa que diga respeito à espiritualidade e à vida sociopolítica na Terra é Kardec. Com o conhecimento que eu tive de personalidades que se tornaram importantes na minha vida, isso se reforçou mais. Me permita só dar um retrocessozinho. Eu li o primeiro livro de Herculano Pires quando eu não era espírita. Wilson, você pode falar nele agora. Agora, ele vai ser um capítulo à parte nessa nossa entrevista aqui, viu? Pois então, deixa eu dar só o start. Ok. Eu li o primeiro livro dele quando eu tinha 16 anos, 16, 17 anos, na minha cidade natal, em Minas. Ele me chegou pelo Clube do Livro, era um Clube do Livro, não era Clube do Livro Espírita, foi o primeiro Clube do Livro do Brasil, que foi fundado aqui em São Paulo, e eu recebi esse livro em Minas Gerais. O livro chamado Barrabás, o Enjeitado. O primeiro título desse livro era Barrabás, o Enjeitado. Hoje é só Barrabás. Muito bem, eu li esse trilogia, né? Madalena e Lázaro e Barrabás. Isso, depois ele veio a formar trilogia, né? Mas nessa época era único. Os outros ainda não existiam. Então eu li esse livro e achei interessante. E quando eu vim para São Paulo, eu trouxe esse livro. Quando me torno espírita, eu conheço Herculano. Eu fui assistir uma palestra dele. E aí eu fiquei imensamente encantado, porque eu tinha lido Herculano sem saber quem ele era. E Herculano é reconhecido como um dos que melhores entenderam Kardec. Então, o conhecimento que eu tive de Herculano reforçou Kardec. O conhecimento que eu tive também por esses tempos, aí de 1970, dos anos 70, de Deolinda Amorim, de Embaçaí, do velho Embaçaí. Velho polemista, né? Grande polemista, de outros grandes autores espíritas que acabaram fazendo parte da minha relação, isso reforçou e valorizou ainda mais a importância de Allan Kardec. Por isso, querido, até hoje, Kardec ainda é o principal foco de atenção para qualquer discussão. Ok, meu amigo, como eu disse a você, Herculano vai ter um capítulo bem especial aqui, um capítulo à parte. Will, só um detalhezinho, não vou tomar o tempo seu. Rapaz, a minha primeira obra que eu li numa casa espírita, o senhor não vai acreditar, não foi Kardec. Foi o Verbo e a Carne de Herculano Pires. Olha que interessante, né? Um amigo me presenteou, acho que era a espiritualidade ali, para me afastar do rustenguismo desde cedo. Pois é, e você está num estado que é dos mais voltados a Rustang, né? Exatamente, exatamente. Mas, Wilson, veja bem, você falou da tua trajetória, a importância de Kardec, né? Nessa tua trajetória inicial, nesse teu início, e será na tua caminhada toda, né? A minha pergunta para você, Wilson, por que, aliás, se você concorda com isso, a obra de Kardec é pouco estudada pelos espíritas? Eu começo lembrando que o Herculano disse que, uma ocasião, e isso está registrado em livro, que o futuro do espiritismo, um pouco na linha do pensamento de Leon Denis, o futuro do espiritismo dependia fundamentalmente dos seus líderes, das suas lideranças. Então, ele com isso quis dizer, para onde caminharem as lideranças, caminharão os espíritas. Portanto, reside nos ombros das lideranças a grande responsabilidade pelo destino da doutrina espírita. Bem,
Eu não diria para você que a obra de Kardec ainda hoje, com todas as questões envolvidas, seja tão pouco destacada pela leitura dos espíritas. Eu não diria isso. Eu diria que ela tem menos estudo do que outras, embora algumas delas ocupem um lugar de destaque entre os mais vendidos livros no Brasil e, quiçá, no mundo. Eu diria também que grande parte disto reside na própria incapacidade de grande parte de nós, líderes, de entendê-las. E tendo dificuldade de entendê-las, terá também dificuldade de explicá-las. E, portanto, de destacar a necessidade do conhecimento delas para embasar todos os demais conhecimentos das bases espíritas e das obras correlatas. Então, veja você, com o tempo surgiu e cresceu uma ideia equivocada de que é muito difícil entender, ler o Livro dos Espíritos, mas também o Livro dos Médiuns, essa coisa toda. E que também era uma linguagem do século XIX, portanto, fora do contexto da nossa atualidade. E em crescendo isto, cresceu também um certo dispensar do estudo delas por parte da massa de espíritas que tem mesmo dificuldades culturais e que precisariam de ser liderados de forma bastante ativa. Bem, por conta disto, também na esteira de tudo isso surgiram os livros de psicografia do Chico Xavier. E quando eles surgem, eles ganham ao longo do tempo, desde 1932, quando foi lançado o Parnaso, eles vão ganhando destaque e a ausência de firmeza das bases em Kardec levou a supervalorizar estes livros. De maneira que você hoje pode perceber que muitas casas, muita gente acaba dando destaque para obras de André Luiz, de Emmanuel, e pouco destaque para as obras de Kardec. De maneira que, muitas vezes, as pessoas são até orientadas a começar as leituras espíritas pelo nosso lar. Quando o nosso lar, para ser compreendido, depende fundamentalmente das obras básicas espíritas, especialmente do Livro dos Espíritos. Ora, não tendo esta base e partindo da referência que é o nosso lar, e depois as outras obras que compõem, né, toda a coleção chamada Coleção Nosso Lar, a falha se cristaliza e se torna parte das criaturas que se dizem espíritas, não é? Que assumem o espiritismo como a sua própria crença, não é? A sua própria base de espiritualidade. E também reforça aquilo que Kardec procurou evitar o tempo todo e que só no finalzinho, na Gênese, ele vai referenciar como sendo do espiritismo, mas com a diferença fundamental. Então, hoje as pessoas que são espíritas, quando perguntados pelo IBGE que religião tem, quando respondem que são espíritas.
porque assumiram o espiritismo como religião. Ora, mas sem ter a ideia, o conhecimento do que significa o termo religião e cujo significado foi tirado da frente por Kardec. Kardec sempre bateu o espiritismo, é uma filosofia de base científica e consequências morais. Bom, portanto, não é uma religião. No final, quando enfrentada essa questão, ele acabou dizendo: se quisermos, o espiritismo é uma religião no sentido filosófico, que é o oposto do sentido normal que a palavra conduz, que a palavra semanticamente já contempla, não é? E sendo uma religião filosófica, ela, portanto, não tem nada absolutamente daquilo que contém as religiões, ritualismo, tudo mais. E, sendo filosófica, o único laço que ela permite é o da solidariedade. É uma religião de solidariedade. Não é uma religião de cultos, de crenças dogmáticas, de bandeiras, de exaltação do nome de Jesus, de Deus, de quem quer que seja. Nada disso. Se quisermos, é uma religião filosófica. Mas isso foi para encerrar a questão. Bom, só que para se compreender... Wilson, continuando tua linha de raciocínio, você acha que há um preconceito cultural para a compreensão do espiritismo no nosso país? Sim, evidente, não tem a dúvida. E as pessoas, a maioria, não tem culpa, né? Mas só completando, se o espiritismo for considerado religião no sentido filosófico, ele é o contrário de tudo que se estabelece como religião. Portanto, ele não admite bandeiras, exaltações e todo o acervo que está atrelado ao dogmatismo religioso, que é a crença sem raciocínio, que é o ritualismo, que é a pedagogia pelo medo, que é a dependência de outrem para a sua própria felicidade, nada disso. A hierarquia, né, também, né, Wilson? A hierarquia, né, religiosa, institucional, nada disso seria. Então, como as nossas lideranças têm muita dificuldade em entender isso e praticar isso, nós assumimos o espiritismo, religião, como bandeira. Não como filosofia, mas como bandeira, de forma que nós nos dividimos entre os que aceitam a trilogia que Kardec nunca disse. O espiritismo é filosofia, ciência e religião. Kardec nunca disse isso. Ou assumimos a trilogia filosofia, ciência e consequências morais, que não tem a ver diretamente com religião. Então, a ausência de força nas lideranças e a incompreensão histórica do espiritismo ao longo do tempo fez com que caminhássemos para a aceitação de que o espiritismo verdadeiro seria filosofia, ciência e religião. Quem não aceita isso é proscrito. Então, oficialmente está determinado isto. Isto oficialmente, mas não é aquilo que está sendo caracterizado pela filosofia espírita, pela base do espiritismo que Kardec construiu e nos legou. E você concorda, Wilson, que há, por toda a formação do Brasil, nessa coisa
religiosismo, há realmente um preconceito cultural para a verdadeira compreensão do espiritismo, né? Bem, a história da religião no Brasil é a história da religião que veio importada da Europa, de Portugal especialmente. Nossos primeiros colonizadores trouxeram junto a bagagem católica e a implantaram entre nós. Nós só vamos nos libertar teoricamente disto, de forma documental disso, mas não na prática, com a Constituição da República, da Primeira República, da República de 1889, que estabeleceu que o Estado era leigo, que o Estado era laico, fazendo a separação que a Europa já contemplava desde o secularismo, né? A secularização, lá para trás. Bom, então, nós, mesmo com a separação e o estabelecimento que o Estado é laico, ou seja, o Estado não tem religião, o Estado é voltado para o bem da sociedade, pertence à sociedade, na prática isso não mudou. Por exemplo, 50 anos depois da primeira Constituição, nós tivemos que fazer no Rio de Janeiro um movimento grandioso para evitar que a ditadura getulista nos sufocasse e nos levasse ao impasse de ser declarados ilegais. E esse movimento de 39 ficou conhecido no Brasil como o primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, realizado no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no Rio de Janeiro, organizado sob a batuta de Deolindo Amorim. Esse congresso foi feito para que se criasse um movimento que combatesse a tendência que estava se fixando de que o espiritismo era uma religião que não poderia ser aceita. Já existia a Abrage, Wilson? Não, a Abrage só vai ser fundada em 1976. Quase 30 anos depois, no Congresso de Brasília. Lá no Rio, não tinha nem por objetivo criar um Congresso brasileiro que se perpetuasse, não. Era um movimento que visava defender o movimento espírita contra a investida da política e da religião católica. Era esta a função dele. Mas ele acabou sendo também um refrigério de liberdade para os espíritas, porque até então jamais se realizou no Brasil um congresso de espiritismo que pudesse, com liberdade, permitir que se discutisse e analisasse os grandes temas sociopolíticos, econômicos e espirituais do Brasil. Até então, isso não havia. Enquanto na Europa se fazia congressos espíritas e espiritualistas, em 1925 teve um grande congresso internacional do espiritismo que ficou famoso por conta de Leon Denis, que no alto dos seus 80 anos foi ao congresso para defender o espiritismo. No Brasil não existia nada. No Brasil se criou uma tendência clerical, dogmática, de que esse tipo de evento é perigoso para a doutrina, em completa oposição a tudo que Kardec ensina. Entendeu? Então, esse foi o primeiro congresso no Brasil que foi feito à revelia das instituições espirituais, ditas oficiais.
né? De federativas e essa coisa. E por muitos anos ele continuou sendo realizado contra a vontade das instituições ditas oficiais do Espiritismo, lideradas pela Federação Espírita Brasileira. É preciso registrar isso, porque é um fato histórico da maior importância. Não é uma contestação, é uma constatação, né, Wilson? É uma constatação de que é um fato da maior importância. O Espiritismo é das doutrinas espiritualistas e filosóficas aquela que mais defende a liberdade. Sem liberdade. Autonomia hoje, que estão falando muito, né? Autonomia. Que está sendo resgatada agora pelo trabalho do Paulo Henrique do Paulo Henrique Figueiredo, né? Então, sem liberdade, Bruno, nós não temos doutrina espírita. Onde a liberdade é castrada, onde as pessoas têm que fazer o que lhe mandam, não há doutrina espírita. Há qualquer coisa, mas menos doutrina espírita. E a nossa vivência vai mostrando isso ao longo dos tempos. Nós fomos criando ritos. Se nós não reproduzimos ipsis literis, os ritos católicos e outros, nós criamos os nossos. Nós criamos coisas absurdas, mal interpretando páginas dos amigos espirituais, via Chico Xavier, mal interpretando, nós acabamos instituindo ritos que são contrários à realidade do espiritismo. Por exemplo, um dia eu estou falando numa instituição grande do interior do estado de São Paulo, fazendo uma palestra, e ao final uma pessoa me faz uma pergunta, uma pessoa que estava assistindo. Tinha mais ou menos umas 400 pessoas no salão. E aí uma pessoa, um desses, uma senhora, uma jovem senhora, né? Me pergunta assim: senhor Wilson, e eu ainda era jovem, senhor Wilson, como o senhor explica por que acontece de que aqui no centro nós não podemos aplaudir nada, temos que ouvir tudo e ficar calado? Eu disse: como assim? Ela disse: por exemplo, o senhor teve aí, antes do senhor começar a falar, uma parte artística muito legal, um pessoal que canta muito bem, num ritmo e tal, e eles terminam e não podem ser aplaudidos. E o senhor mesmo acabou de falar e é um silêncio total. Por que isso acontece? Eu falei: o que dizem para vocês? Aí ela disse: não, eles dizem que André Luiz proíbe. Porque, segundo André Luiz, isso atrapalha as vibrações. Vou colocar outra coisa aí contigo. Há uma famosa mensagem de Bezerra de Menezes por Chico Xavier, que ele também disse que deve-se evitar aplauso, né? Pois é, o Bezerra é uma história que a gente vai precisar estudar melhor. Bom, então, ouvindo aquilo, eu tive que dizer. E esse fato se repetiu em outros lugares, tá? Menores e maiores. Eu tive que dizer para ela: olha, na verdade, essa é uma má compreensão do próprio texto de André Luiz, que está lá em Conduta Espírita, no livro, né? E é também uma má interpretação do ensino espírita. Na verdade, quando você expressa o seu sentimento verdadeiro de alegria, de satisfação, você está valorizando as vibrações do ambiente. Você está enriquecendo. Quando você não sabe dessa valorização e fica contida, você está insatisfeita e piorando as vibrações do ambiente.
O que nós devemos aprender é que há momentos em que nós temos que nos silenciar. E há momentos em que nós devemos saber manifestar. Ora, você não vai aplaudir um espírito depois dele dar uma mensagem espiritual, não tem sentido. Você não vai aplaudir um espírito que ajuda numa desobsessão, não faz sentido. Neste ambiente, você tem que estar recolhido, estar participando junto com uma união, uma solidariedade de pensamento. Agora, numa sessão pública, onde você tem uma parte artística e você é natural que você expanda a sua satisfação, não aplaudir protocolarmente, mas expanda a sua satisfação através do reconhecimento do valor daqueles que se apresentam e que estão ali contribuindo para o bom ambiente. Então, isto não é aconselhável. É aconselhável deixar que a liberdade se expanda. Você não está num ambiente sagrado no sentido de que não pode fazer nada, que tem que estar recolhido, que tem que estar sisudo. Pelo contrário, você está num ambiente onde a satisfação, a alegria, o desejo de bem está presente e deve se manifestar. Então, agora, Wilson, agora vamos entender também que é difícil aquela comunidade. Tem um peso para o Wilson Garcia, não, mas aí a mensagem, a tal mensagem psicografada lá para o Chico Xavier. De quem? De André Luiz. Há de convir, isso tem um peso. Ainda tem essa questão que foi criada em torno do Chico. Como se o Chico, no grau que atingiu, deixasse de ser um simples médium para ser uma pessoa inabalável, irretocável e, portanto, não voltado a equívocos. Isso é total. Você conheceu o Chico, Wilson? Conheci realmente, diretamente, em muitas ocasiões, tive oportunidade de estar com ele e de assisti-lo desde o primeiro Pinga Fogo. Eu assisti ao vivo, aqui em São Paulo, o primeiro Pinga Fogo. Você estava lá TV... naquele teatro, Wilson? Não, eu estava assistindo na TV. Que era na TV. Fernando Guimarães de Andrade, né? Aquela turma. Tinha uma turma boa lá. Então, eu estava na TV, em preto e branco, naquela ocasião, 1971, assistindo Chico Xavier. Eu tive a oportunidade de ver as curas do Arigó. Então, criou-se em torno do Chico, e Herculano combatia isso veementemente. Combatia, dizia que eles queriam transformar o Chico num santo quando ele era um homem que precisava de apoio e não de incenso. E nós transformamos o Chico, o Bruno, num mito, numa pessoa que estava acima do ser humano, a tal ponto que vieram a escrever que ele era um espírito superior que só veio à Terra porque veio em missão, que ele era da altura de Kardec, enquanto outros diziam que ele era o próprio Kardec. Veja a que ponto levamos o Chico Xavier. E a que ponto interpretamos mal a mediunidade que Kardec veio nos ensinar. Meu querido Wilson, aí veja bem, ainda nessa linha, não é? Você falando aí de forma maravilhosa, o Espiritismo é ciência, uma filosofia de consequências morais. Né? Luiz Jorge, quando chegou lá na Casa dos Humildes, trouxe aquela visão porque você sabe que daqui a pouco a gente vai entrar no centro espírita, não é? Você sabe, veja bem a pergunta que eu quero lhe fazer,
que os centros espíritas se dirigem muito pela via ou mediúnica ou pela via da ação social, a caridade, não é? Aí o Luiz Jorge chega, conversando lá na reforma do Estatuto, e Luiz Jorge Bruno, parte mais importante de uma casa espírita é a parte doutrinária, não é? Então, na visão de Luiz Jorge, né? Aí eu lhe pergunto hoje, Wilson, você como diz que é ciência, filosofia de consequências morais, na parte, essa visão religiosista, né? É por isso, Wilson, que você vê as pessoas com recursos que chegam na casa espírita e começam a ajudar tudo que é trabalho social, de caridade, mas jamais colaboram, por exemplo, com a pesquisa, que agora está tão em voga, não é? A pesquisa tem tão pouco apoio. Você vê as cartas de Kardec, como demorou para o pessoal colaborar. Mas as pessoas que têm um poder aquisitivo ajudam tanto a parte social e não dão nada para a parte de pesquisa. Isso seria o quê? Aquela coisa para comprar o céu, Wilson? Você acha que seria assim? Eu acho como Herculano escreveu sobre isso. Eu concordo ipsis literis com o que Herculano escreveu a respeito, quando ele disse que para a caridade material não faltam mãos, mas para a caridade cultural faltam todos os recursos possíveis. E ele dizia isso para reafirmar que sem a cultura, sem o conhecimento, não se realiza o progresso. Não adianta você matar só a fome. É digno você colaborar para diminuir essa diferença social, cultural, social existente, essa injustiça social que existe no nosso Brasil e em grande parte do mundo. É justo e digno de você lutar político, economicamente, para minimizar e diminuir ou acabar com isso. Porque num sistema onde a justiça social não acontece, você está sob o jugo de uns sobre outros, numa total incapacidade do homem de compreender o direito de cada cidadão e da sociedade como um todo. Agora, o que fortalece isto, o que dá condições para a mudança completa disso, está no conhecimento, está na cultura. E sem a caridade cultural, sem o apoio cultural, nós ficaremos patinando. Por quê? Nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ajudar ao indivíduo a viver e construir o seu caminho e deixá-lo depois seguir, e, ao mesmo tempo, favorecer o conhecimento, a educação, para que ele possa alçar o seu voo definitivo, sem dependência de ninguém, de nada, que é a tal da autonomia. Na religião, como a conhecemos, nós temos o contrário disso, que é a heteronomia. Na heteronomia, as pessoas são dependentes dos outros. Na autonomia, ninguém depende do outro. Cada um se ergue para construir com sua liberdade o seu conhecimento. Só para aproveitar, Bruno, para dizer o seguinte, olha, por muito tempo e ainda em vários núcleos até hoje, se defende que a liberdade depende da responsabilidade. Herculano, Kardec e outros vêm em oposição a isso. Não. A responsabilidade só existirá se resultar da liberdade. É a liberdade de decidir e agir que leva à aquisição e à compreensão, à consciência da responsabilidade.
Responsabilidade não se pode impor. Responsabilidade é conquista. Você aprende a ser responsável quando você tem experiências suficientes para compreender isto e saber que a felicidade sua, pessoal, e de toda a sociedade está envolvida na sua capacidade de respeitar o direito do outro. Tá certo? Então, é importante essas lições, porque nós aprendemos com isso, nós queremos facilitar o trabalho tomando atalhos, quando, na verdade, nós precisamos seguir pelo caminho principal. Não é podando que nós vamos desenvolver a consciência. Consciência é compreensão, e compreensão se adquire como se adquire ciência, como se adquire a letra, como se adquire o amor, como se adquire qualquer tipo de bom sentimento. É cultural. Você não veio no mundo sabendo o que é amor, virtude, solidariedade. Você aprende o que é isto. Meu amigo, Wilson, você falou aí os atalhos, né? Você me lembrou um rustenguista, viu? Luciano dos Anjos, com aquela obra dele, O Atalho. Daqui a pouco a gente vai falar no rustenguismo. Ô, Wilson, uma coisa que eu acho maravilhosa, eu queria que você, com teu talento aí, você com tua capacidade, você desenvolvesse, é aquela coisa da compreensão do centro espírita como ponte d'optique, né? O ponto de ótica do movimento espírita. É isso mesmo, Wilson, que a gente tem que compreender. Porque aí você me remete novamente para Herculano, cujo livro Os Centros Espíritas é dos documentos mais importantes que nós devemos valorizar, não é? E ali ele é muito direto, ele é muito claro, né? E ele tem aquela frase magistral em que ele diz: quando nós compreendemos a importância do Espiritismo, nós faremos a grande revolução cultural do mundo. Então, a falta de apoio cultural era para Herculano uma facada constante, né? Uma agressão constante. E ele viveu isso, porque, bom, então, eu vou me permitir fazer um retrocesso, porque quando eu comecei no Espiritismo e me integrei nas atividades da Federação Espírita do Estado de São Paulo, eu tive a oportunidade de viajar muito pelo estado todo e conhecer muito centro espírita. E naquela época, nós estávamos numa espécie de transição entre o centro espírita, cujo aparecimento se deu em torno de um médium, que é a origem da maioria dos centros espíritas do passado, e a fundação de centros espíritas a partir de pessoas que estudaram melhor o centro espírita, tiveram a oportunidade de fazer cursos. Então, havia uma transição. Mas eu tive a oportunidade de conhecer muitos centros espíritas que ficavam lotados por conta do médium que o dirigia. Era o médium grande polo de atração do centro espírita. Uma vez que nós começamos a fazer a transição, essa origem primeira começou a desaparecer. E começamos a verificar o aparecimento de centros espíritas mais integrados à vida social, voltados não fundamentalmente para a mediunidade somente e em si, mas para a mediunidade, para as obras sociais, para a atenção para com as dificuldades do ser humano, para o ensino da doutrina, essa coisa toda. Então, tivemos um período grande de transição aí. Por outro lado, ainda dentro daquela ideia que Herculano esclarecia de que quanto mais dirigentes espíritas, conhecedores do espiritismo tivéssemos, melhores centros espíritas nós teríamos. Por conta da dificuldade de termos esse tipo,
de dirigente em grande escala, nós começamos a ver a construção de centros voltados para uma espécie de ritualidade nova. Então, nós fortalecemos uma ideia de passes padronizados, onde todos os que dão passe fazem o mesmo tipo de movimento e no mesmo tempo e espaço, do mesmo modo. Nós criamos reuniões espíritas que estão enquadradas no mesmo padrão também. Todas elas começam com uma prece, têm vibrações no meio e terminam com uma prece. Esse é o padrão que, se fugir dele, é denunciado como não espírita. Wilson, você tocou num ponto aí maravilhoso, na questão do passe, né? Eu e uma amiga minha na Casa dos Humildes, ela dirigiu você já lá em reuniões, Valéria Pessoa, né? A gente está com muito contato com o Paulo Henrique de Figueiredo, e o Paulo, exatamente como você disse, né? Que o passe na Casa Espírita no Brasil inteiro precisa ser refeito. O passe é indução. Aí a gente vai falar isso, eu e Valéria, a gente comenta, eu converso com dirigentes do Centro Espírita e disse: Bruno, olha, eu acho o trabalho do Paulo Henrique maravilhoso, mas essa questão do passe aí é demais, né? Aí eu estou ouvindo agora o Wilson Garcia falando aqui nessa questão da padronização, que é um ritualismo, né? É um ritualismo e é um proselitismo. Quando Kardec condena qualquer tipo de proselitismo, dizendo que não deveria existir isto no meio espírita, ele está exatamente tentando criar essa compreensão de que o proselitismo é inapropriado para o conhecimento, para o fundamento da consciência. Então, e nós pensamos que proselitismo é só ficar atraindo pessoas para virem se tornar espírita. Não! Proselitismo é todo aquele ato, aquela prática que visa a agradar e a resolver aparentemente um problema. O passe padronizado é uma solução aparente de problema. Tanto criou uma consciência equivocada que muitos lugares, quando não podem dar o passe porque passou da hora, porque a palestra se estendeu, criam a ideia do passe coletivo. Dentro daquela ideia de que eu preciso agradar esse povo e não deixar ninguém sair daqui insatisfeito. Quando o que falta é esclarecimento, é compreensão, para que não se haja dependência. O passe é uma assistência ocasional, providencial, de solidariedade, de amor em determinadas situações. Mal comparando, o passe não pode ser visto como um remédio que cura qualquer coisa, uma panaceia. Kardec chega a dizer que o passe pode ser prejudicial ao invés de ser benéfico. Exato. Quando? Eu já ouvi falar em fadiga fluídica, viu? Então, aí cria-se essa série de questões que viram regras. Se você não der o passe, a pessoa não está certo. Se você não faz a prece decorada, não está certo. Então, se alguém chegar, tem aí, procure lá, Bruno e todos os amigos que estão nos assistindo, procure lá no site do NUPES, que acaba de ser lançado, onde estão as primeiras 50 cartas de Kardec, não é? Nesse acervo do Canuto de Abreu. E lá vai aparecer, numa das primeiras cartas, uma delas chamada Prece. Kardec
faz uma prece para Deus e os espíritos e escreve essa prece. Leia essa prece e veja o quanto ela se parece com aquilo que a gente faz hoje. Está longe, distante, não há misticismo, não há dependência, não há nada. O que há é ele dizendo, pedindo que ele fosse amparado e que, se ele estivesse equivocado, que modificasse, que fosse alertado sobre isso. Então, ele faz uma prece que é uma página intelectual, não é uma página mística, não tem nada de choroso, de lacrimoso, de... Wilson, e uma prece, eu li essa prece, humana, ele dizendo que não se encontrava num dia bom. Pois é. Não, e ele sentia que ele tinha umas dúvidas e um trabalho pela frente que era grande, mas que ele tinha dúvidas e dificuldades e que ele precisava contava com este apoio deles, não é? E era para isso que ele voltou. Então ele começa a prece pedindo e depois ele descreve a sua própria realidade e termina agradecendo. Agora, ele não diz, ele não chora, ele não lamenta, ele não lacrimeja, ele não diz palavras desnecessárias, ele faz uma página normal, como se eu estivesse conversando com você, Bruno, e dissesse, Bruno, olha, eu estou passando por um período de muitas dúvidas. Se você puder me ajudar com conselhos e palavras e orientações, eu te agradeço muito. Era nesse sentido. Agora, se isso for dito numa tribuna, pode causar espanto, como causou a mim. Quando eu estava na minha nos meus primeiros estudos no curso de mediunidade, eu fiquei espantado porque o dirigente, e nós estávamos num salão que tinha umas 300 pessoas. Então, veja bem, já começa por aí, porque é antipedagógico. Você não ensina nada para a multidão ao mesmo tempo. Então, eu estava ali, aí o dirigente disse, fulano, quem vai fazer a prece? Aí o fulano disse, é a aluna tal. Aí ele disse, não, aluno não pode fazer prece porque não sabe ainda. Ela primeiro tem que aprender a fazer prece. Então, quem vai fazer prece é o dirigente tal. Olha que absurdo! Bruno, onde você aprende sem exercitar, Bruno? Onde você aprende sem errar, Bruno? Onde você aprende sem oportunidade de se expressar? Não existe, é na escola que você aprende. Se você for aprender no mundo, as suas dificuldades serão maiores. Para isso serve a escola. O dirigente frustrou a pessoinha, né? Frustrou a pessoa, frustrou os alunos e estabeleceu uma regra absurda, antilógica, sem bom senso, sem dar oportunidade. É preferível ele deixar a aluna fazer a prece e depois, no particular, se ele tivesse alguma coisa para dizer, chamá-la e conversar. Porque é para isso que existe. E se ele precisasse, daria algumas orientações gerais sem personalizar. Agora, não. Então, a proibição é o caminho mais curto para deseducar. Quando a pessoa não quer perder tempo com a educação verdadeira, ela cria regras, proíbe. Meu amigo Wilson, olha, você, essa parte sua aí do passe, da prece, achei maravilhoso. Estou achando a entrevista toda, né? Mas é porque vem o sabor do que a gente tem conversado nos últimos tempos. Já. Meu amigo, aí, antes de ir para a questão que eu quero ir, esse momento da pesquisa de descoberta de fatos lá da França, e que explica muita coisa aqui no Brasil, eu entrevistei sábado, Wilson, Heloísa Pires, já. E a querida Heloísa disse, Bruno, eu estive aí em Recife, na casa de Wilson, de Tânia. O Wilson amava muito o pai, é engraçado.
eu não sei se você se lembra, a primeira vez que eu lhe chamei para ir à Casa dos Humildes, é que eu tenho ainda a obra quase toda de Herculano, e eu adoro Herculano sempre, e sabia que você era uma pessoa que teve contato. Sua primeira palestra lá na Casa dos Humildes foi Vida e Obra de Herculano Pires. Aí, dona Heloísa, Bruno, o Wilson ama muito o pai, fez um livro sobre o pai, um livro maravilhoso. O Wilson Garcia, olha, está juntinho, o 3 de outubro, com impressionante, isso na mesma semana quase, né? Com 25 de setembro, né? Com 25 de setembro. Wilson Garcia, diga aí para essa multidão que nos ouve, pequena multidão, e que vai aumentando, que o vídeo fica e vai chegando gente, né? Meu amigo, quem é essa figura? José Herculano Pires, o guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo, esse homem, que importância ele teve do nosso movimento espírita aqui no Brasil? O Wilson Garcia, meu querido escritor e pensador espírita, fale sobre Herculano. É uma pena que eu não estou aqui, eu procurei aqui na minha mesa, mas não está, eu já guardei um livro que eu preparei com pensamentos do Herculano, em que eu tenho um depoimento de um intelectual amigo de Herculano, e que, embora não fosse espírita, um intelectual brasileiro, que ele adorava e admirava o Herculano. E ele fez um texto sobre Herculano, ambos eram da Academia Paulista de Letras, né? Ele fez um texto sobre o Herculano em que ele começa mais ou menos assim: de que distância, de que lugar, de que planeta veio essa figura extraordinária? E daí ele desenvolveu um parágrafo maravilhoso, perguntando-se quem era este homem. E ele não está falando do espírita propriamente dito, ele está falando do intelectual e do caráter, do homem de caráter. Herculano é conhecido por muitos, e às vezes por parte desses muitos não o admiram, por ter sido polemista. Mas Herculano era, antes de tudo, um romântico e um poeta. O primeiro livro dele conhecido era de poesias. E ele tinha 16 anos quando escreveu esse livro. Herculano era um homem de sentimentos. E ele foi assim a vida inteira. Ele era um romântico. Ele era um romântico. O equilíbrio da vida dele, em grande parte, se deveu à sua esposa, que era mais firme, Dona Virgínia, Dona Maria Virgínia, que era mais racional do que ele, no sentido do pragmatismo. Né? Conta a Heloísa que Herculano tinha por hábito de semanalmente levar flores para casa. E Herculano, para Virgínia, para a esposa. E Herculano era um jornalista que mal ganhava para pagar suas despesas básicas. E, às vezes, ele chegava em casa e ela estava lá, né, envolvida nas necessidades básicas, e reclamava como ele gastava dinheiro com flores se coisas importantes estavam entrando com dificuldade. E ele levava isto numa boa, porque o coração dele era de um sentimento extraordinário. Herculano foi pai não só dos filhos, mas dos filhos de irmãos, né? De irmãs e tal. Então, essa figura era uma figura que se dizia casado com a máquina de escrever. Na época dele não tinha ainda o computador. Já pensou se tivesse? Ele escrevia direto, o tempo todo, e ele tinha uma capacidade de se equilibrar entre diversos interesses e responsabilidades.
Ele era jornalista, ele era pedagogo, ele era dirigente das reuniões mediúnicas na garagem da casa dele. Ele era ele exercia uma série de funções que foram se ampliando com o tempo, a ponto de Rizzini dizer que ele era o homem múltiplo. Ele foi jornalista, escritor, romancista, poeta, pedagogo, filósofo, literato. Ele foi uma série de coisas. E tudo que ele fez com muita competência. Né? Era um homem do seu tempo, ao mesmo tempo que era um homem de visão futura. Então, esse indivíduo legou uma obra extraordinária que hoje a Fundação Herculano Pires está lutando, e eu tenho a honra de participar lá da Fundação. Hoje mesmo tivemos uma reunião mensal sobre as atividades. Olha, Wilson, alto lá, viu? Alto lá. Dona Heloísa fez questão de tocar nisso, né? Fundação José Herculano Pires, não. Fundação Maria Virgínia e José Herculano. José Herculano Pires. Tem ela plena razão nisso. Né? E, então, essa fundação hoje, com nós que a compomos, sob a direção do Antônio Molina, luta para manter as obras em dia e para ainda publicar tudo que ainda tem sobre Herculano Pires, que é desconhecido. Né? Eu acabei de organizar 4 novos livros de Herculano Pires que sairão em breve, um após outro. Né? O primeiro deles sairá ainda este ano, apesar da pandemia. Então, nós estamos diante de uma personalidade, de uma dedicação integral ao espiritismo, deixou de seguir uma carreira intelectual para se dedicar à obra do espiritismo, ao conhecimento do espiritismo, divulgando e publicando sobre esse conhecimento. Então, ele realizou ao longo da sua vida, ele nasceu em 1914, 25 de setembro de 1914, e desencarnou em São Paulo em 1979, numa noite em que estava se realizando normalmente a reunião na sua garagem, que já acontecia há muitos anos, e ele passou mal no banheiro da casa dele, que ficava separado da garagem, acima, né, na parte superior, e dali ele saiu por uma porta separada para o hospital e já chegou no hospital desencarnado. Então, em 1979, ele desencarna e eu tive a felicidade, olha só, dizendo a felicidade, mas o espírita deve saber que isso é uma felicidade, de acompanhar o seu enterro ao lado do amigo Jorge Rizzini, lá aqui em São Paulo, em 1979, numa multidão de pessoas que compareceu ao enterro, ao velório e ao enterro. Essa figura, ela teve tanta importância que o Chico o considerava um dos seus principais amigos. E que, por Chico, o Emmanuel veio a dizer, em uma certa ocasião, essa frase lapidar que a Heloísa deve ter repetido aí, não é? Quando falou com você, que o Emmanuel disse que Chico foi o melhor metro que mediu Kardec. Numa frase assim extraordinária e até hoje não contestada, porque Herculano Pires, tudo que adquiriu, ele adquiriu por um comportamento moral, ético, digno de tudo. O Herculano viveu com simplicidade a vida toda. E com essa simplicidade, ele escreveu obras maravilhosas. Ele tem um livro chamado O Espírito e o Tempo, que é uma obra-prima.
da mediunidade, da evolução, da civilização. E é onde ele coloca a mediunidade naquele patamar que Kardec colocava, mas não dizia como disse Herculano. Herculano vem a dizer o seguinte: a mediunidade é uma conquista da civilização. Ela é uma conquista da evolução do homem na Terra. A mediunidade não é uma dádiva, não é um empréstimo, não é nada. A mediunidade é uma conquista. Daí porque nós hoje temos possibilidade de dialogar permanentemente com os espíritos. Pelo pensamento, pela mediunidade, nós dialogamos. E para contestar o tal existencialismo materialista do... Como é que ele chama? Jean-Paul Sartre. Sartre, ele opôs o interexistencialismo, que muitas vezes as pessoas não entendem bem o que é. O interexistencialismo é a explicação, é o argumento teórico de que nós vivemos, pela conquista da mediunidade ao longo das civilizações, o homem hoje vive essa interexistencialidade, ao mesmo tempo, num diálogo com os espíritos e num diálogo entre si. Então, o Herculano fez coisas assim extraordinárias para o espiritismo. E, para não dizer que ele foi só teórico, ele nunca foi, ele foi teórico, mas foi prático, ele deixou escrito um livro que foi publicado após o desencarne dele, se não me engano, no ano seguinte, em que, ou no mesmo ano, não me lembro agora, chamado O Centro Espírita, que é um dos melhores livros sobre centro espírita que nós conhecemos. E com base nestes argumentos desenvolvidos lá, eu tive a felicidade de escrever um livro chamado Nosso Centro, Casa de Serviço e Cultura Espírita. Bem nessa direção que você me disse que tem discutido e que esteve presente na reforma do seu estatuto com o Luiz Lira. Isto é, que tão importante quanto é a parte material do centro, é a parte cultural, é a parte do conhecimento, do saber, não é? Que forma a base da cultura que é capaz de sustentar o desenvolvimento do ser humano. E por isso é que Herculano tinha essa noção de que o centro era um prestador de serviço, ele está integrado na sociedade, ele não é uma coisa à parte da sociedade, separada, pelo contrário, ele está integrado, por isso que ele diz, ele é o ponto de ótica do espiritismo. Ele está integrado na sociedade. Não há assuntos interditados no centro espírita. O centro espírita, como centro de valorização do ser humano, de desenvolvimento da vida, ele tem que se capacitar a conversar e discutir e dialogar sobre qualquer assunto. Não importa. Wilson, ele dizia uma coisa muito bonita, né? No centro espírita se forma e desenvolve a sociedade do futuro. Exatamente. Este é o homem que estava vivendo as condições impostas pelo meio, mas com o olhar lá na frente. É capaz de transcender essa condição provisória, material, que prende e que limita o ser humano pelo seu corpo e pelo seu cérebro, não é? E, então, ele está sempre preocupado e olhando lá na frente, e tentando orientar, e tentando esclarecer, e tentando dialogar exatamente com esse futuro.
ele tem que ser visto como um homem normal, jamais como uma pessoa mítica, não é, acima de todos. Não, ele era um homem. E como homem, ele esteve sujeito a qualquer engano, como todos nós estamos. Mas ele foi capaz de se projetar no futuro como poucos conseguem. Que essa é a diferença. Meu amigo Wilson, vamos agora, o momento, já estamos aqui no canto do cisne, né, da nossa reunião. Wilson, a gente está no momento da pesquisa, né, na hora da pesquisa, e a hora o Espiritismo parece que está sendo reescrito a sua história, não é? Teve as cartas do Canuto. E, Wilson, como você vê, e a pergunta tem, meus amigos, um objetivo, porque o Wilson está trabalhando em cima do livro, o novo livro dele que sairá, não é? Sobre isso. Como é que você vê essa questão toda lá atrás que tem a ver com tudo que aconteceu aqui no Brasil, Wilson? Mas como é que você vê a história da derrocada do espiritismo francês, a figura de Lemarie e essa coisa toda dessa discussão da adulteração? Você está debruçado nisso, vai escrever um novo livro. Como é que você vê a gente conhecendo, se debruçando e conhecendo realmente a história do Espiritismo, como a história foi? Pois é, eu acho que nós vivemos um momento singular, exatamente porque, a despeito das próprias condições de limitação da liberdade, infelizmente, nós estamos vendo um florescer de pequenos grupos e pessoas até individualmente interessadas, voltadas para o estudo da história, as pesquisas sobre a história do Espiritismo. Infelizmente, eu digo que, isso acontece a despeito das condições limitadas que lhes são dadas, por conta de uma incompreensão que cresceu, infelizmente, e proliferou no meio espírita, que fechou as portas para o conhecimento, não é? E não valoriza isto na prática. Eu lhe dou um exemplo, só en passant. Os nossos congressos atuais fazem tudo, menos incentivar o conhecimento espírita. Menos. Eles são verdadeiros momentos de sentimento, de confraternização, de grandes oradores, de temas repetitivos e de batida incessante sobre a moralização, a necessidade do indivíduo se concentrar na sua moralização. Mas não dão nenhum espaço para a racionalidade que Kardec desenvolveu e que Herculano valorizou ao extremo. Não é? Tanto que Herculano dizia: Kardec é, acima de tudo, razão. Pronto. Então, a despeito disso tudo, eu lhe digo que nós vivemos um momento em que nascem pequenas células de pessoas interessadas em superar essa limitação imposta, como se o Espiritismo já tivesse alcançado tudo que devesse na área do conhecimento e não tivesse nada mais que acrescentar, para buscar entender o presente, seja através da compreensão do passado, seja através do estudo para o futuro. Então, hoje, por exemplo, eu disse até brincando outro dia, a sigla CE, até há pouco tempo, era conhecida apenas como Centro Espírita. Era adotada para Centro Espírita. Hoje já tem Coletividade Espírita, CE. Estão surgindo coletivos, melhor dizendo. Estão surgindo coletivos espíritas em vários locais, e isso é extraordinário,
porque nós dependemos dessas iniciativas para manter o dinamismo da doutrina, isto é, o seu movimento constante na direção do progresso, do caminhar com o progresso. E estes grupos e pessoas estão nos trazendo muita informação que era até então desconhecida. Esse acervo do Canuto de Abreu, que começa a ser publicado agora, vem exatamente nesta leva de interesses que procuram desvendar historicamente esse passado para fazer compreender o presente e projetar o futuro. E para atender ao manifesto interesse de Kardec, quando ele dizia que ou o Espiritismo acompanhará o progresso ou será por ele ultrapassado. Ora, se nós tivermos medo da ciência, das descobertas, dos novos fatos, nós estamos condenando o Espiritismo à impermanência, ao fracasso. E logo, logo veremos novos movimentos trazendo coisas que o Espiritismo já apontou o caminho, mas foi impedido de prosseguir. Essa é a verdade. A história dos movimentos espiritualistas no mundo mostra isso com clareza. Vão ficando para trás, incrustados em verdades antigas e ultrapassadas, enquanto novos movimentos vão surgindo e atendendo mais às necessidades do progresso. Então, hoje, por exemplo, eu considero a obra do Paulo extraordinária para essa compreensão do Espiritismo, porque ele levanta informações de um passado que clareiam o pensamento de Allan Kardec daquela época, que sem esses documentos novos continuariam incompreendidos. E nesta mesma função, estamos muitos outros tentando dar uma colaboração para mostrar certas realidades que surgiram no sentido de obstar o caminho do Espiritismo. Muitos movimentos surgiram no caminho de obstrução do movimento espírita, do conhecimento espírita. E, infelizmente, enquanto alguns, como Delane, Denis e outros, conseguiram ir avante sem distanciar de Kardec, aqueles que não tiveram essa... e que se deixaram envolver pelos interesses ocasionais, materiais, acabaram fazendo com que o Espiritismo se envolvesse e se desviasse de suas rotas. Hoje já podemos dizer com segurança que o principal desvio do Espiritismo e que gerou como gera toda essa realidade atual em que desvalorizamos a racionalidade científica e damos valor ao sentimentalismo apenas, está contido no desvio de João Batista Rustanque. Porque João Batista Rustanque implantou no meio espírita, via Le Marie, na França, e a Federação Espírita Brasileira no Brasil, a heteronomia, a doutrina rustanguista é dogmática heterônoma, retrógrada, que cria dependências. E isto é a usurpação da autonomia que Kardec empregou em toda a base da doutrina espírita. Então, é importante que a gente compreenda que nós vamos sempre enfrentar a possibilidade do erro. Nós não queremos dizer que todos esses movimentos que hoje se formam para levantar e entender o Espiritismo com auxílio da racionalidade científica, nós não podemos achar que eles vão acertar sempre.
nós podemos entender que, como nós, eles erram e errarão, mas nunca errarão por falta de buscar o conhecimento. De forma mal intencionada, né, Wilson? Não. Não. Nós vamos errar porque somos humanos, Humanos. mas acertaremos em muito daquilo que é importante para a continuidade do progresso da humanidade. Wilson, eu queria que você me dissesse a sensação que eu tenho. Eu não sou tão jovem, mas eu tenho 54 anos, a idade de Kardec, agora em 2020, viu? Quando Kardec começou a estudar tudo isso. Meu amigo, para mim, a sensação que eu tenho, viu, Wilson, que é a melhor fase do espiritismo na minha vida, na minha historinha curta de garoto para cá, é o melhor momento. Você também percebe isso, Wilson? Que é um momento... Eu já sinto um pouco diferente, porque eu tive um momento de grandes pensadores. Você conviveu com Herculano, né? Com Herculano, com Passaí, com o Deolindo, com tantos outros. Não, porque o que aconteceu que nos dificulta bastante é que, enquanto no passado, aqui no Brasil, nos primeiros 50 anos, nós tínhamos uma incompreensão mais profunda do Espiritismo, e só os poucos estudiosos o entendiam melhor, nós tínhamos também, nessa época, bons estudiosos, que compreendiam muito bem e ensinavam muito bem. Hoje, nós adquirimos um desafio maior, porque já não contamos mais com essa leva de grandes pensadores. E temos que encontrar o caminho correto do Espiritismo. Então, nós continuamos numa nova realidade. O que está acontecendo agora é um refluxo, é um novo momento de desafogo, graças a Deus estão surgindo esses homens. Nós temos que combater a falta de apoio para eles. Para eles. Exatamente. Porque nós temos que... Nós não podemos negar apoio simplesmente com medo dos erros que eles vão cometer. Nós temos que saber que todos nós, humanos, cometemos os erros pela nossa condição. Mas nós temos que saber que nós precisamos deles para nos dar aquilo que nós não fomos ainda capazes de alcançar. Então, esse levantar de informações, de documentos, essas reflexões sobre espiritismo e sociedade, sobre espiritismo e política, sobre espiritismo e economia, sobre espiritismo e saúde, são todos movimentos importantíssimos, porque eles nos ajudam a refazer, a refletir, a reposicionar a nós mesmos neste mundo atual de grandes incertezas, de polaridades, de absurdas propostas de violência se espalhando pelo mundo e ameaçando aumentar a distância entre os direitos humanos, a justiça social e o conhecimento. Porque esses movimentos todos não pretendem o conhecimento e a libertação, pretendem a imposição de conhecimentos ultrapassados, a manutenção deles, trazendo, desacreditando as descobertas, as invenções, os novos conhecimentos, ao enfrentamento dos novos desafios de peito aberto e reconhecendo a nossa fragilidade enquanto ser humano, que não é capaz de prover a sociedade inteira dos mesmos meios que alguns têm e a maioria não tem. Meu querido amigo Wilson Garcia, eu queria agradecer a você por essa entrevista simplesmente brilhante. Brilhante.
eu quero pedir a você que essa oportunidade que tivemos hoje, que ela se repita mais na frente, daqui a um tempo, a gente volta a conversar. Você sabe que o meu cachê é baixo. Sei, sei. Você só tem um defeito, você sabe qual é, né? Para mim, né? Você gosta do leão da Ilha do Retiro, né? Mas isso aí a gente deixa para lá. É um engano seu, rapaz. Você depois chegou em São Paulo, diz que gosta dos 3 clubes. Mas eu sou o único. Eu sou o único. Francisco de Assis me contou que você é leão da ilha. Francisco de Assis. Eu sou o único pernambucano adotado que torce para os 3. Tá bom. Vou me esforçar para acreditar nessa sua fraternidade aí, viu? Wilson, eu queria ler um oferecimento de um livro de um escritor que aqui em Recife ele fez para mim, né? Ao caro Bruno, na certeza de que o tempo nos une sempre. Wilson Garcia, 25 de setembro de 2014. 25 de setembro, exatamente a data de nascimento de Herculano Pires. Na certeza de que o tempo nos une sempre, o tempo está aqui nos unindo de novo. O livro é de Wilson Garcia, Kardec é Razão. E aqui, no centenário de Herculano. De Herculano, e aqui traz os pensamentos de Herculano, né? Aqui é um banho. Pessoal, eu indico, né? O querido Wilson, Kardec é Razão, né? Como o Wilson sobejamente demonstrou aqui na noite de hoje, né? O Wilson, então, foi uma felicidade, uma alegria, viu? Satisfiz aqui a gregos e troianos. O Francisco de Assis, aliás, é tudo grego, né? O Luiz Jorge, né? E Jorge, eu disse, Jorge, fique tranquilo. Jorge ria, porque na intimidade eu chamo você com Jorge do Sargento Garcia. Eu digo que eu vou entrevistar o Sargento Garcia. Wilson, foi uma alegria. Ainda bem que você não falou da mensagem a Garcia. Conheço a mensagem a Garcia, muito bela, né? Aquela mensagem que o camarada vai lá levar, se embrenha nas matas, né? Aquilo ali é de uma... Pronto, fica aqui o desafio. Da outra vez você vai contar a mensagem a Garcia, viu? Você vai contar aqui. Meu querido Wilson, com você, as palavras finais já, o nosso público que nos ouviu aqui, suas palavras finais para a gente. É uma alegria, é um prazer. Eu termino este encontro com você, Bruno, com muita satisfação, porque a gente pôde trocar ideias livremente, tranquilamente, respeitosamente, e porque ambos temos os mesmos propósitos, interesses, que é fazer com que Kardec seja não a figura do homem, mas o conteúdo do pensamento seja cada vez mais expandido neste nosso mundo, nessa nossa sociedade. Nós deixamos claro que nós não podemos fazer tudo, nem tanto, mas o pouco que a gente faz com satisfação, com alegria. E se em algum momento a gente se equivoca, a gente não tem nenhum receio de refazer, de reconhecer, mas também não perderemos jamais esse entusiasmo pela doutrina, não por uma doutrina que seja melhor ou que salve melhor a cada um de nós, mas por uma doutrina que nos permite saber que crescemos por nós e tudo que alcançamos, nós alcançamos por mérito. Essa é a doutrina que a gente quer ver desenvolvida nesse nosso mundo em que nós podemos nos apresentar em algum momento cansados dele, mas jamais perdendo a noção da sua importância para a nossa própria caminhada. Um grande abraço a você e todos os amigos que estão conosco hoje. Meu amigo, como Kardec, a gente vai encerrar com uma prece rápida, ok?
Então, agradecemos aqui aos espíritos amigos e que Allan Kardec nos inspire, Herculano Pires nos inspire, possamos todos levar esta doutrina, apesar dos homens, com os homens e pelos homens, adiante sempre, e contando com o apoio e a ajuda desses espíritos grandiosos, né? Como eu tive hoje aqui, para mim, a ajuda desse espírito grandioso, Wilson Garcia. Wilson, querido, um abraço, viu? Um abraço na filha de Nazareno Tourinho, sua esposa, viu? Darei, sim, sem dúvida. Uma E felicidade. ela lhe manda também um grande abraço. Tá bom, amei a entrevista, viu? Ligue. Obrigado. Amigo que passou pelo procedimento, viu? Vou dizer a ele que você vai ligar para ele, ok? Um abraço. Vou sim, vou ligar para ele. Um abraço, viu?